Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de junho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Ucrânia é preparada para asfixiar a economia da Rússia com um bloqueio naval. A capacidade ucraniana de pulverizar a infraestrutura da Bielorrússia e a coerção da Rússia para a paz gera medo e histeria nos canais do Kremlin. A Ucrânia possui poder tecnológico necessário para paralisar todas as exportações marítimas de petróleo da Rússia nos mares Báltico e Negro em apenas 24 horas. Além disso, os planos estratégicos ucranianos incluem a destruição imediata da infraestrutura crítica da Bielorrússia caso ocorra alguma agressão vinda do seu território, ou seja, em qualquer alternativa que vier da Bielorrússia, seja russa ou mesclada com bielorrussos, tanto faz, a Ucrânia vai destruir a infraestrutura da Bielorrússia. A realidade de uma operação militar de 40 dias para forçar a Rússia à paz espalhou um pânico generalizado e uma histeria sem precedentes entre quem? Entre os propagandistas do Kremlin. Assista a este vídeo impactante até o final para ver como a Ucrânia está ditando o ritmo da vitória. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui sempre você vê a verdade. E não esqueçam, todos vocês, inscritos, não inscritos, eu peço também a todos que deem o like e que compartilhem com suas redes sociais. E aqui vocês veem a verdade. Então vocês me deem de volta o que eu peço e eu vou sempre trazer, e cada vez mais, com mais qualidade, vídeos do que de fato acontece na geopolítica e no teatro de operações da Ucrânia. E façam seus comentários, né? Eu gosto deles, são muito bem-vindos sempre. O bloqueio naval ucraniano e a asfixia do petróleo russo. Você veja, o bloqueio naval, eu falo assim, um país que fez a frota russa do Mar Negro correr, se refugiar em Novorossiysk, que foram destruídos lá mesmo. Ela praticamente não tem mais marinha no Mar Negro, mas ela não tem navios, a Ucrânia. Tem navios patrulha, mas esses navios patrulha não ajudam muito para fazer um bloqueio naval, né? Mas a Ucrânia tem o quê? Menores que navios patrulha, tem os drones de superfície e drones submergíveis que usam inteligência artificial. Eles vão para o alto mar, ficam esperando camufladamente aparecer o alvo que já está designado. É a hora que o alvo aparece, eles explodem, como tem acontecido regularmente. Ou seja, a Ucrânia está vencendo graças à tecnologia e à inteligência da sua engenharia e dos seus cientistas. O cofundador e designer-chefe da empresa ucraniana Firepoint, Denis Schitterman, trouxe declarações bombásticas sobre a guerra. Segundo esse especialista, né, a própria Rússia já está totalmente ciente da probabilidade matemática de sua derrota no campo de batalha. Por causa desse erro do fracasso iminente, desse medo do fracasso iminente, os russos aumentam diariamente a pressão covarde sobre a infraestrutura civil da Ucrânia. Mas não é só sobre a infraestrutura civil, isso é sobre os civis mesmo. São covardes. E é crime de guerra isso. Por causa disso, eu sou contra fazer negociação, que a Rússia saia por cima. Eles têm que pagar pelos seus erros. Vladimir Putin tem que pagar pelos seus crimes, assim como os gangsters do Kremlin, que estão lá com ele. A intenção russa é espalhar o terror entre os civis ucranianos para tentar compensar o fiasco, a incompetência de suas tropas na linha de frente. Schillerman garantiu que a Rússia possui capacidade total de exercer uma influência destrutiva e significativa sobre toda a economia da Rússia. Então a Ucrânia pode fazer isso, mesmo com recursos relativamente mais limitados. Kiev desenvolveu tecnologia de ponta para golpear o coração financeiro do regime da Rússia. A Ucrânia tem o poder de interromper completamente todas as exportações marítimas de petróleo da Rússia em um prazo de apenas 24 horas. A estratégia consiste em declarar um bloqueio naval imediato e implacável nos mares Báltico e Negro de forma simultânea. Os drones navais ucranianos e sistemas amigos voariam diretamente sobre qualquer navio petroleiro que se aproxime dos portos de Novorossiysk ou Ust-Luga. O comando ucraniano emitirá um aviso claro,
dando apenas 15 minutos para que o navio mude de rumo ou seja sumariamente destruído. Essa capacidade real de travar o escoamento de combustível mostra a imensa superioridade tecnológica que a Ucrânia alcançou contra os russos, a linha de defesa contra a Bielorrússia e o pânico dos canais Z. O Schittlerman, ele também alertou sobre o papel da Bielorrússia e a resposta avassaladora que está preparada para as forças ucranianas. Caso ocorra um hipotético ataque vindo do território bielorrusso, a Ucrânia não hesitará em agir de forma devastadora. Os alvos ucranianos já estão mapeados e englobam toda a infraestrutura crítica que garante o funcionamento básico do Estado bielorrusso. Essa declaração de força máxima fez com que todos os canais de propaganda russos, conhecidos como canais Z, entrassem em colapso e histeria profunda. Os comentários dos russos variam entre o desespero e ameaças vazias, mas todos os gritos vindo de Moscou são igualmente altos e assustadores. A frase que disparou a fúria e o pânico nos pântanos russos foi o plano de forçar a Rússia à paz. Ficou claro que o plano ucraniano prevê um prazo de 40 dias para realizar toda essa operação de coerção absoluta. Essa estratégia militar foi desenhada após alinhamentos diretos com o chefe de segurança da Ucrânia, o SBU. A própria formulação de ser obrigado a aceitar os termos ucranianos enfureceu profundamente os gangsters do Kremlin e seu líder e generais russos. Para o orgulho ferido do Kremlin, é extremamente humilhante ser forçado a fazer a paz por uma nação que eles achavam que dominariam em um mês. E já vai mais de 4 anos e nada. Estão mais perdidos do que cego em tiroteio. A metodologia da coerção é o medo do sistema russo. Na verdade, o princípio do bumerangue da história está em plena ação contra os interesses de Moscou neste momento. O Kremlin chamou a sua agressão armada e criminosa, que na minha opinião, não é só na minha opinião que é criminosa, mas é criminosa, contra a Geórgia em 2008, exatamente com o termo de imposição da paz. Naquela época, aquela foi uma mentira cínica, inventada pela Rússia, mas nenhuma indignação foi vista por parte da população russa. Mas na Ucrânia é diferente, porque agora aqui o jogo virou, e a Ucrânia aplica a mesma cartilha de força. Os russos reagem com pura e genuína histeria, medo. Não há nada de inofensivo, não há nada de ofensivo ou incorreto no conceito de imposição da paz contra um Estado agressor e sem limites. A Ucrânia não está impondo uma guerra duradoura, nem a violação de leis divinas ou humanas, coisa que o próprio governo russo já faz com seu próprio povo e fez incontáveis vezes, milhares de vezes na Ucrânia. Impor a paz é um ato de pura necessidade educativa para lidar com um regime que se comporta como um Estado bandido, um Estado fora da lei. Assim como as crianças são obrigadas a lavar as mãos e a não colocar as unhas nas tomadas elétricas, a Rússia precisa ser contida para não fazer isso nunca mais. O mundo inteiro passou um longo tempo tentando convencer a Rússia de que a guerra e a invasão eram caminhos ruins. Os líderes globais explicaram e persuadiram os russos de todas as formas diplomáticas possíveis, mas eles simplesmente escolheram outro caminho. Putin não quer a paz. O próximo passo inevitável é a coerção militar direta através das armas e da inteligência, pois não resta nenhuma outra opção viável. A grande verdade é que a história russa não nasce apenas da frase usada, mas sim da proximidade real de sua execução. Os russos acreditam piamente que a Ucrânia é capaz de cumprir cada uma dessas ameaças econômicas e militares. É exatamente por causa desta certeza factual que os russos estão furiosos e paralisados pelo medo do que está por vir. E, principalmente, a Ucrânia não se rendeu, não capitulou e não tem medo da Rússia. E está vencendo, e é isso que os assusta. O presidente Volodymyr Zelensky insinuou de forma direta que adotará métodos coercitivos severos através de sanções de longo e médio alcance. Toda a comunidade internacional sabe perfeitamente bem o tipo de operação de sanções, né? Vamos que o Zelensky chamou de sanções, mas é o tipo de operação que o SBU e o RUR realizam com perfeição.
propagandistas russos estão apavorados. Sabem que essas formas de sanções, entre aspas, da Ucrânia vão desmantelar o esforço de guerra do Kremlin. O prazo de 40 dias para impor a paz soa sombrio para os russos, mas as Forças Armadas da Ucrânia, junto com as Forças de Operações Especiais, também da Ucrânia, farão o seu trabalho com maestria. Os russos deveriam apenas aceitar a realidade, se retirar do território ucraniano e terminar com a guerra, calar a boca e se recolher aos seus pântanos imundos, pois a paz ucraniana será soberana. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.